Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Manhã de domingo, hoje dia 10 de maio de 2026. Sejam bem-vindos a mais um momento da palavra do Senhor. Sou vosso irmão em Cristo, pastor Fernando Koenig. A irmã Esther não está aqui comigo, que eu fui num culto agora à noite, estou gravando ainda na noite de sábado, fui num culto numa cidade vizinha, voltei agora e ela já está descansando. Mas estarei transmitindo a palavra do Senhor a todos nós. Creio com toda a minha alma, meu querido irmão, Igreja do Senhor, que o Senhor vai falar ao nosso coração. Vamos também estar orando pelas mães, que em todo o mundo comemora-se o Dia das Mães. Dia das Mães é todos os dias, mas nós vamos aproveitar, falando tanto nelas, né? Nos lembrando da nossa mãe também, das mães que já dormem no Senhor, que cuidaram de nós, nos ensinaram, nos acariciaram, sofreram por nós. Mas orar pelas mães que ainda lutam sobre essa terra, mães que sofrem, mães que estão em lutas por causa dos próprios filhos, do esposo, tantas coisas mais. O Senhor não esqueceu de você. O Senhor tem alguém para cuidar de ti. E aqui é o Espírito Santo que cuida de você. O assunto é a parábola do trigo e do joio, ou simplesmente a parábola do joio. Vamos prestar atenção, porque o Senhor vai falar com todos nós. Agora mesmo eu vim do culto e lá o Senhor me deu essa palavra. Era poucos, a noite fria, chuvosa aqui no sul, o inverno chegou mais cedo. Hoje fomos surpreendidos por uma onda de frio, mas o nosso coração está aquecido, alegre e feliz no Senhor. Capítulo de número 13 do Santo Evangelho de Mateus, versículo 24 ao 30. Preste bastante atenção na leitura, que nós já vamos entender muito sobre este assunto. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Versículo 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Versículo 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que arrancamo-los? Versículo 29. Ele, porém, disse-lhe: não. Porque para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Preste bastante atenção no último versículo, que vou ler agora. Versículo 30 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa,
Direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, em feixes, para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro, ou no celeiro. Amados irmãos, nesse capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, Jesus falou do capítulo 1 ao versículo, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 23, sobre a parábola do semeador, e também explicou aquela parábola. Explicou a parábola. Ele falou que um semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu junto do caminho, não é? A outra caiu sobre pedregais, a outra caiu entre espinhos e a quarta parte caiu em terra boa. Agora ele volta na parábola seguinte, essa que acabamos de ler, e fala sobre a parábola do joio. Um homem tinha boa semente e plantou no seu campo, semeou no seu campo, semente de primeira, e com certeza também a terra era boa. Ele não jogou aleatoriamente as sementes como a parábola do semeador, como se Deus estivesse dando oportunidade para todos ouvirem a palavra do Senhor, todos, na beira do caminho, junto dos espinhos, sobre pedras e também na terra boa. Agora, ele disse: o reino dos céus, eu comparo também com um homem que semeou no seu campo boa semente, semente boa, na terra boa. E agora, o que aconteceu? Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo. Quem é o inimigo do nosso Deus? Quem é o inimigo da igreja? Quem é o nosso adversário que quer destruir tudo? Satanás. Ele veio, o inimigo veio. Mas dormindo os homens, nós que cuidamos, temos essa responsabilidade de transmitir a bendita palavra na sua essência. Trabalhamos no reino dos céus, aqui na terra, representando, junto com o Espírito Santo, anunciamos a boa palavra. Temos uma linda congregação, um povo bonito, e você dorme e não ensina para aquele povo que está diante de ti a verdadeira palavra. Se deixa levar, estás dormindo, eu também durmo. E o que acontece? O inimigo vem de noite, diz a palavra aqui. E dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. Olha que coisa triste, amados irmãos. Você tem uma lavoura de trigo, foi plantado semente de trigo, nascendo. O inimigo vem de noite por descuido nosso e semeou joio. Uma coisa que é semelhante ao trigo até ele produzir fruto. Parece que é tudo igual, parece que é tudo bonito, tudo erva boa que vai produzir. Mas, no versículo 26 diz: e quando a erva cresceu, olha só, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Ela cresceu, floresceu e frutificou. Quando olhou, disse Deus: tu, meu Senhor, não mandaste semear trigo puro na tua terra? Como nasceu joio no meio? Porque os homens dormiram.
Quantos que hoje estão dormindo, tosquenejando, falando qualquer coisa, ensinando qualquer coisa. Nunca podemos esquecer, irmãos, que o Senhor é o nosso mestre e Ele sempre está na frente dessa escola de Deus para ensinar o povo a andar no caminho com verdade, almejando sempre a justiça de Deus. Um povo vivendo em santificação. Mas quando nós dormimos, e a palavra da santificação, a palavra de um coração arrependido, de um coração de uma vida que almeja habitar os céus, começa a ser levado assim, como se fosse algo que parece que é, mas não é. O descuido, a lavoura de Deus é invadida. E nós não podemos deixar isto. Eu estou aqui, você está aí nesse mundo tão extenso, em tantas nações da terra, em qualquer lugar. O adversário também anda por aí. Versículo de número 27 diz assim: e os servos do pai da família, ele estava contando uma parábola, fazendo um comparativo. E os servos do pai da família, ou de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste, o servo dele, os que trabalhavam com ele, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então nasceu o joio? Por que está assim? Às vezes nós podemos até perguntar, mas por que, Senhor, que as pessoas estão assim? Não dão mais crédito à tua palavra. E há uma fome por alguém, uma fome de justiça, uma fome de ouvir e praticar a verdadeira palavra, e já não acham mais uma fonte que está jorrando esta palavra. Enquanto a igreja do Senhor estiver na terra, não vai faltar profetas. E também não vai faltar alguém que vai dormir, que foi colocado ali para cuidar da lavoura do Senhor, mas não está cuidando da lavoura do Senhor. Eu não estou exortando ninguém, eu estou simplesmente falando o que está escrito aqui nas Sagradas Escrituras, pela boca do nosso querido Mestre, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 28, ou 29 diz assim: ele, porém, lhes disse: não, ou seja, 28 diz: e eles disseram, quando viram que tinha joio, disseram para o Senhor deles, da parábola: queres que nós arrancamos? O Senhor disse: não, para que não aconteça de vocês querer arrancar o trigo, arrancar o joio, vão arrancar o trigo. Parece que eu vejo, irmãos, essa lavoura de Deus com muito mais joio, e o trigo parece que está sendo ali oprimido no meio do joio. Mas lá do alto, o Senhor está vendo o trigo e o joio. Nós talvez não vimos, não conseguimos definir, não conseguimos ver realmente o que está acontecendo. Ele olha para isso aqui na terra. É o que mais o Senhor está olhando e o que mais lhe preocupa. A dor do coração do nosso Deus, o lamento do Espírito Santo, é olhar para a lavoura que foi plantada, semente boa, terra boa, tudo estava ali. Mas o inimigo teve a oportunidade de entrar e adulterar aquela lavoura santa. Já não é mais pura, tem joio no meio. Agora os servos dizem: quer que nós arrancamos? Disse: não, deixe crescer junto. Deixa crescer junto.
Como o Senhor Jesus contou também a parábola do peixe, é pegado na rede, vem toda espécie de peixe, mas na praia os anjos vão fazer essa separação. Não é que vai acontecer exatamente assim, porque isso é um processo espiritual muito, muito mais elevado do que nós podemos imaginar, mas sempre para nós ter uma ideia do que pode acontecer. E os anjos separam o bom, botam no cesto, e o que não presta joga fora. E não vai perguntar, o que você acha desse aqui? Dá para levar assim? Está mais ou menos. Está meio, vamos botar no cesto? Não. O que é joio, vai fora. O que é joio, vai fora. O Senhor só vai colher o trigo puro. Meu irmão, minha irmã, as coisas são muito mais sérias do que nós estamos pensando ou imaginando. Agora o versículo de número 30 para encerrar. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, até o dia da colheita. Está chegando o dia da colheita. E por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros, eles conhecem. Colhei primeiro o joio, colhem primeiro o joio, atai-o em feixes, diz aqui, em molhos, nessa versão. Amarre eles bem apertado e lance no fogo. Meu querido irmão, que situação, o cidadão em cima do abismo, sabendo que é joio, e as cordas vão amarrar ele como um feixe, e ser lançado no fogo. Mas do trigo ele não esqueceu. Mas o trigo colhei-o e lançai e o ajuntai-o no meu celeiro. Você, meu irmão, minha irmã, eu pergunto também como teu irmão, somos trigo ou joio? Quem nós somos? O que representamos aqui nessa terra? Quem somos? Pense nisso e mantenha-te como trigo puro nesse meio que nós estamos vivendo. Pai querido e eterno, não sei, Pai, a razão, mas Tu sabes por que pregamos essas mensagens. Por que sobe isso ao nosso coração como revelação do Teu Espírito? Ajuda-nos, Senhor amado, a vencer essa batalha e nos manter como trigo puro, Senhor, para que naquele dia não sejamos confundidos por Ti, quando nos mandarem amarrar e ser lançados fora. Meu querido Deus, ajuda o Teu povo. Oro pelas mães também, por todas elas, aonde elas estiverem, Pai. Essas mães que sofrem, doentes, aflitas, já idosas, guarda e ajuda cada uma delas. Elas que têm orado pelos seus filhos, pelos seus esposos e pela Tua igreja. Pai, guarda-nos como igreja Tua, em toda a terra, em todo o tempo em que nós ainda vamos ficar aqui. Te peço no Teu nome, Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Amados irmãos, até amanhã, querendo o Senhor, na santa paz de Cristo Jesus.